porque a nossa alimentação espiritual é importantíssima para o equilíbrio da matéria e do nosso espírito, enquanto estamos aqui reencarnados. Então, que nós possamos também cuidar do espírito, não só do corpo físico, porque nós somos a soma do corpo físico, esse corpo material, do corpo espiritual e da nossa alma. Então, que nós possamos cuidar dos três. Vamos fazer uma leitura agora do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que a espiritualidade superior tem reservado para nós. Do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhe respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração, e o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. A preocupação de Jesus de combater, já naquela época, há mais de 2000 anos, os fariseus, que ainda existem entre nós hoje, quando pregam tradições em vez da palavra de Deus, quando pregam regras de denominações. Cada uma denominação religiosa tem regras instituídas pelos seus pastores, pelos seus padres, pelos seus guias espirituais, pelos seus diretores de espiritismo, pelos seus dirigentes de igrejas várias que existem hoje no nosso planeta. O importante é a palavra de Deus, não a palavra do homem. Jesus, já naquela época, dizendo que haveria falsos profetas que continuariam querendo criar regras para que os homens seguissem, não querendo seguir as leis divinas. E foi instituído várias leis, várias obrigações, vários tipos de orar, orando vários números cabalísticos para que a gente pudesse se purificar dos nossos pecados. Triste ilusão, o que nós não estamos nos purificando. Não é criação do homem que nos purifica, mas são as leis de Deus. Toda vez que nós seguimos as leis de Deus, cumprimos-as, nós estamos sendo justificados. Toda vez que nós não cumprimos as leis divinas, nós estamos pecando, estamos errando. E aí teremos que nos arrepender dos nossos erros, expiar os nossos erros e ser provado para ver se aprendemos a lição. Então, aqueles irmãos que cometeram erros, tirando a própria vida, eles terão oportunidade no futuro próximo de reencarnar e de corrigir o erro que cometeram, sofrendo as consequências do ato, porque Deus
é perfeito. Deus é justo e bom. E Ele quer simplesmente o arrependimento dos nossos erros. Ele não quer o sofrimento. Nós só sofremos enquanto não aprendemos a lição, que é a lição de amor. Jesus nos disse que o jugo dele era leve, porque era baseado na lei de amor, né? Basta que a gente só compreenda as leis divinas para podermos ser felizes já nesse mundo. Já na Terra poderemos ser felizes, se vivemos de acordo com as leis divinas. Na tradição do plano espiritual, conta que quando Jesus esteve aqui, nas terras que seriam hoje o nosso Brasil, ele elegeu a nossa pátria como coração do mundo, pátria do Evangelho, onde ele ia transplantar a árvore do Evangelho redivivo aqui, em nossas paragens, em nossas terras. A missão do país chamado Brasil é a da irmandade de todos os povos. É de receber em nossas terras gente de diversos países e tratá-los como irmãos. A missão que o nosso país tem é de pregar o Evangelho de Jesus, não o Evangelho dos homens. Por isso, aproveitemos a oportunidade que Deus está nos dando, nos convidando hoje, para que possamos seguir os seus ensinamentos. Todos constam ali no Evangelho de Jesus. Como nós lemos ontem, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o que interessa são os ensinamentos morais do Cristo. Não nos leva a nada saber que roupa ele usava, saber que trabalho ele fazia para a subsistência do corpo físico, saber das palavras que foram usadas para constituir religiões diversas, saber se a sua mãe o concebeu ainda virgem. Nada disso. Nada disso vai fazer a diferença, mas sim todo o ensinamento que Jesus deixou para o nosso moral, para o nosso bem. Lei de amor que ele nos ensinou, 2 mandamentos principais: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí está resumido, ele disse, toda a lei e todos os profetas, querendo nos dizer que todos os homens que vieram na terra, amando de Deus, pregaram os seus ensinamentos, e tudo está resumido nessas 2 máximas: amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E amar a nosso próximo como Jesus nos amou e nos ama até hoje. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. O espírito mais perfeito que Deus permitiu que o homem encarnado conhecesse. Não existiu ninguém antes dele e não existirá ninguém depois dele superior em espírito como ele. Tanto é que ele é o governador do planeta Terra. Ele é responsável por conduzir as ovelhas do Pai até o seu aprisco. E nós somos essas ovelhas, muitos retardatários, mas que Jesus prometeu que não perderia nenhum de nós. E é por essa certeza que estamos aqui, na fé em Deus. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, agradecidos estamos mais uma vez de poder participar da prece pelos irmãos suicidas. Que possamos atingir cada vez mais corações, que possamos atingir cada vez mais irmãos, que possamos atingir mais uma vez, cada dia mais, os parentes desses irmãos que partiram precocemente, os seus pais, suas mães, seus irmãos, seus amigos, aqueles que sofrem da sua ausência hoje. Que possamos abraçá-los com o nosso amor e com a ajuda dos bons espíritos superiores responsáveis por esse trabalho. Muito obrigado e autoriza-nos a darmos por encerrado mais uma prece pelos irmãos suicidas. Que assim seja e graças a Deus. Muito obrigado a todos e até amanhã,
se Deus quiser. Uma boa noite de descanso.